Olá, olá! Começando mais um bate-papo. Eu sou a Alessandra Galha Prá. Olá. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, que aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Eu esqueço de colocar no mudo aqui o computador, e aí deu um barulho aqui atrás. Hoje, com grande alegria, eu conversarei com a minha amiga professora, doutora Vânia Plaza, uma das veterinárias mais importantes e influentes da causa animal, uma grande guerreira na luta pela defesa dos animais e que eu tenho a alegria de chamar de amiga. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a medicina veterinária e a dignidade animal. E os tempos de Covid, né, gente? Então, infelizmente, nós estamos aí, a pandemia não acabou. Eu estava olhando os números agora para comentar com vocês. E embora haja uma queda aí no número de mortos, nós contabilizamos 126.266 irmãos brasileiros que perderam a luta para essa doença. E isso é algo realmente muito, muito triste, que eu sempre deixo registrado o meu pesar, o meu sentimento em relação a esse fato, né? Mas agora a gente vai conversar com a doutora Vânia. Eu tô vendo que a doutora Vânia, que representa aqui o Fórum Animal, já chegou aqui e nós já vamos chamá-la esse nosso bate-papo. Oi pro Hector, oi Saber Ambiental. Um oi para todo mundo que está aí. Oi, Anne. E aí, Vânia? Olá, como vai, Alessandra? Que alegria estar aqui com você. Minha gratidão, tudo bem, minha amiga? Que bom, que honra, viu? Da mesma forma, para mim também. Principalmente que eu estava ouvindo agora há pouco, um pouquinho de uma live que você fez, eu não sei se foi a última, falando sobre a questão da pandemia, a violência contra as mulheres, né, que é um tema super importante. E eu Sim, queria te agradecer por você estar fazendo esse trabalho, né, porque realmente a gente precisa cuidar desta questão da violência de uma forma objetiva. E, acima de tudo, eu acho que a informação é a melhor forma, né, da gente fazer com que as pessoas não se omitam, né, quando a gente sabe que a violência aparece. Então, meus parabéns, viu? obrigada, Vânia. Na verdade, só comecei essas lives por conta disso, porque a pandemia veio, a violência contra as mulheres disparou e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer e eu pensei, bom, o que eu posso fazer é trazer as minhas amigas, como você, mulheres que são protagonistas em suas áreas de atuação, para que a gente mostre para as mulheres que unidas nós podemos mais, né? E foi por isso Sim, que comecei o único objetivo de realmente compartilhar o conhecimento. E que bom, porque a gente ótimo. tem momentos agradabilíssimos e a gente tem Sim, compartilhado. eu acho que você tem razão. Você sabe, esses dias eu estava vendo, eu acompanho várias lives, né, ou esses discussões que estão acontecendo em vários temas. Sim, E um deles é sobre essa questão da violência mesmo, né? E eu acho que essa pandemia tem trazido muitas lições, mas uma delas, que eu acho que é bem importante, é que está na mão das pessoas essa mudança de comportamento em relação ao outro, né? Então, essa falta, né, de preocupação com o outro, não, ditados assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, não, se o cachorro está uivando, latindo, deixa lá que é problema do vizinho, não quero arrumar problema com ele não, né? Ou então aparece um monte de gato envenenado e, não, olha, o meu vizinho ali que cria passarinho deve ter envenenado, então tudo bem. Criança, né, que é vítima de violência, enfim. Eu acho que assim, a nossa omissão social fez a gente chegar aqui. E é, talvez isso seja uma forma de nos confrontar de fato com aquilo que é mais importante que a gente tem que mudar, que é pensar que a vida do outro vale tanto quanto a sua, e você tem que se preocupar com ela. Não importa se é uma vida humana ou não humana, toda vida tem que valer a pena, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. maravilhosa você, né? Gente, já entenderam por que a Vânia está aqui, né? Porque esse ser iluminado, eu concordo inteiramente com você. Realmente, eu falei numa live que eu fiz ontem à noite sobre educação para a sustentabilidade,
que pode parecer piegas, mas não é nem um pouco a gente pregar o amor. Porque é um dos objetivos da República Federativa do Brasil a construção de um país, né, justo, livre e solidário. Então, se a gente não tiver amor, não há como construir essa sociedade que a gente tanto almeja, né? Vânia, deixa eu só um pouquinho aqui para os amigos que entraram. A Angie está mandando beijo aqui também. A Monique que estará conosco também daqui uns dias. O Emanuel mandando beijo. Silvana. A minha mãe, te amo. Um beijo. Arnaldo. E um beijo para todos. Vânia, e aí falando disso tudo, a gente vê, em meio à pandemia, um abandono de cães e gatos absurdo, cruel, que já existia, mas que foi potencializado, né, minha amiga? Então, você sabe que tem vários pesquisadores tentando entender essa realidade, né? Aqui no Brasil, Alessandra, a gente não tem isso claro ainda. Se a gente teve um aumento de adoção, se a gente teve um aumento de abandono, ou se, na verdade, o que aconteceu foi que o abandono ficou mais evidente porque as pessoas passaram a prestar mais atenção em pequenas coisas que fazem parte do seu mundo, do seu universo. Porque, olha, agora a gente já está nessa coisa louca, né? Essa coisa um pouco esquizofrênica das pessoas acharem que está tudo certo, a gente pode ir para qualquer lugar, de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecido, né? Entretanto, o que a gente percebeu é que nos primeiros meses da pandemia, a gente viu que as pessoas ficaram mais dentro de casa. E ao ficar mais dentro de casa, todas essas questões da violência, da percepção do seu entorno passou a ser mais evidente. Então, o que a gente já sabe é que em países, por exemplo, como a Itália, aumentou o número de animais que foram adotados nos períodos mais críticos da pandemia, justamente porque um dos motivos, porque lá eles tiveram realmente que ficar em quarentena, não foi um isolamento social como a gente fez aqui, lá foi quarentena, fechou tudo, não podia nada. Para uma das únicas coisas que as pessoas podiam sair e andar em volta do quarteirão da casa delas é porque se elas tinham um cachorro, elas pegavam o cachorro e podiam passear com o cachorro, porque lá a grande maioria das pessoas mora em prédios, né, em locais de uma outra forma de organização, de ocupação do espaço, e aí elas faziam isso. E lá já se viu que aumentou muito a quantidade de abandono agora que as pessoas puderam sair. Especialmente porque eles já têm uma tradição que assim, ó, eles têm o hábito de, quando chega o verão, eles vão viajar para outros lugares e eles deixam os cachorros e os gatos abandonados, tá? Então, eu acho que até a nossa própria cultura do abandono, talvez ela tenha a ver com essa origem de países que estão reproduzindo isso na Europa, infelizmente, né? Só que eu acho que lá é diferente. Lá o país é menor, o controle social é maior, né? As pessoas, na verdade, rapidamente se apropriam e mesmo tendo governos, às vezes, desafiadores e difíceis, não são tão complexos quanto o nosso, porque o nosso é um país continental, com diferenças sociais muito grandes, diferenças culturais, a própria aglomeração urbana ela é diferente, né? Então, eu acho que todos esses fatores merecem, pelo menos, que a gente tivesse não só uma visão nacional, mas acho que uma visão regional. Se fosse por cada região das 5 do Brasil, acho que já estava bom. Mas eu acho que só com o tempo, eu tenho conversado com vários pesquisadores de lugares distintos e tem várias linhas de estudo. No futuro, a gente vai saber se aumentou ou não, mas o abandono sempre foi um problema no Brasil, né? A falta de humanidade, de responsabilidade em relação a ter um animal de estimação, né? Interessante, né, Vânia? Eu fiz uma parte do meu doutorado na Itália, né? Fiquei lá, morei lá um tempo. E realmente, no campus da Università degli Studi di Padova, né, em Padova, no norte da Itália, tinha muitos gatos, muitos, muitos, muitos. E eram animais abandonados. Mas realmente, todo mundo cuidava, né? É diferente, parece. Você me fez lembrar. Fez lembrar. Aqui no Brasil, a gente está trazendo essa cultura, né, dos animais comunitários ou dos animais ferais, da importância do cuidado, há muito pouco tempo. Esse ano aqui, Alessandra, a gente está fazendo comemoração de várias coisas que são bem importantes. Uma delas são os 25 anos
que fez agora em setembro, agora em setembro, está fazendo 25 anos que nós tivemos a mudança, na verdade, da visão de que controlar animal não é algo que você vai fazer de qualquer jeito, recolhe e mata, né? Não isso. A questão de você ter um programa de controle populacional, que hoje a gente chama de Programa de Manejo Populacional de Cães e Gatos. Né? A gente tem falado muito disso, porque aqui no Brasil ficou uma cultura de vamos castrar os animais. Ótimo, isso é importante. Mas será que é só isso? Não é só isso. Né? A gente tem outros temas que são muito importantes e que, na verdade, não estão sendo tratados com a mesma importância. Porque é óbvio que para cada animal que é castrado, o procedimento feito de forma ética, de forma tecnicamente correta, ele é super importante. Mas quando a gente pensa, como nós estamos aqui conversando num coletivo, né, como é que a gente pode ter um programa que, de fato, ao longo do tempo, vai mostrando um resultado? Principalmente, como eu disse, porque a gente tem uma sociedade complexa, né? A gente tem variações enormes de tamanho de cidade, de recursos, de entendimento dos serviços, da importância de cuidar dessa questão dos animais. Então, hoje, a gente tem uma lei bem recente, né, de 2 anos, de 3 anos, não, ainda não tem 3 anos, vai fazer, acho que em dezembro, acho que é de 13 de dezembro de 17, que é uma lei federal que fala da castração e da educação, como pontos importantes. Mas Sim. também não adiantou muito, porque não prevê de onde vêm os recursos, né? Então, a gente fica numa situação difícil. E aí essa história cultural de cuidar dos animais, por exemplo, na Europa, é muito mais antiga. Então, como você fala, eu me lembro de ter assistido palestras de profissionais europeus no começo dessa história, 25 anos atrás, contando que realmente tinham programas comunitários, que só chegaram aqui nos últimos anos, né? Sim, sim. É toda uma evolução, de fato, né? É. Gente, chegando aqui, o Haroldo, Calderon, Selmira, Cida, Gustavo, nosso amigo lá da Comissão de Direito Ambiental, beleza total, o João, meu compadre, um beijo pro meu compadre e minha comadre. Se vocês tiverem algum questionamento a fazer para a Vânia, fiquem à vontade, gente. E Vânia, pois é, né? E a nossa relação com os animais no pós-pandemia, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela não é um castigo divino, ela não é obra do acaso, mas sim obra das nossas atitudes em relação à natureza e aos animais, especialmente aos animais Sim. e a destruição dos ecossistemas, dos habitats, de modo geral, né? O que a gente vai aprender? O que a gente vai mudar? Será que as pessoas realmente já se deram conta de que a relação, né, entre o que a gente faz com os animais e tudo que volta para nós humanos também? O que você me diz, minha amiga? Eu acho que tem uma coisa importante nessa história, Alessandra. Você deve se lembrar que no começo todo mundo falava, porque os caras tomavam sopa de morcego, então, de alguma forma, né, os morcegos acabaram trazendo esse vírus para perto dos humanos, aí depois puseram pangolim, aí depois ninguém mais quase falou nada, aí demorou, começaram a falar, porque olha, precisa tomar cuidado com os gatos, precisa tomar cuidado com os cães. É óbvio que, do ponto de vista do conhecimento, é importantíssimo a gente saber a origem. Mas mais importante do que isso é prestar atenção como se tenta instrumentalizar os animais como responsáveis por problemas que nós humanos causamos. Então, eu acho que uma coisa que a gente está precisando resgatar, e eu vejo que você, por ser uma profissional que discute muitos problemas ambientais, muitos problemas relacionados com os animais, inclusive os problemas relacionados com a violência, né? A gente precisa resgatar isso e permanentemente falar e se informar e discutir com as pessoas. Por quê? Porque senão a gente não vai tirar aprendizados como deveria. O maior exemplo disso é você ver que, assim, eu entendo, porque eu também estou fechada dentro da minha casa a maior parte do tempo durante todos esses meses, saio só para ir, agora ainda fiquei uns dias de férias, mas ir no meu trabalho e voltar, ir no meu trabalho e voltar, que é no meio do mato, eventualmente comprar uma coisa ou cuidar de bicho que eu precisei cuidar. Fora isso, ficar dentro de casa.
E eu não fiquei louca, ao contrário, tentei transformar isso na melhor coisa. Só que a gente está vendo que as pessoas já foram todas para a rua, continuaram com as suas práticas. Então, assim, se não aprendemos, vai ter outras questões. Se vão estar relacionados com os animais ou não, a gente não sabe. Mas até que estejam, é um pouco óbvio, porque a Organização Mundial de Saúde já vem dizendo isso, que a gente tem mais de 1.700 doenças que são comuns entre os animais e os seres humanos, e isso é um fator que vai fazer, 1.900, não 1.700, 1.900, que vão fazer com que a gente, cada vez mais que destrói o meio ambiente, convive de forma equivocada com os animais, usa esses animais cada vez mais para alimentação, inclusive com alimentações exóticas como essa, né? A gente está se colocando em risco, né? Então, o que está acontecendo é que nós estamos tendo que rever os nossos valores. Quais são os nossos valores humanos? Né? Os nossos valores são quais? Ah, eu quero tudo agora, depois não me importa, o outro que se dane, eu não quero saber de nada. Ou não, peraí, acho que eu preciso prestar atenção. É um pouco para mim, um pouco para o outro, porque aí, quem sabe, a gente consegue ir equilibrando as coisas. Então, assim, acho que a gente está naquele limite que, para continuar indo para cima e de repente despencar e acabar tudo, ou não, realmente dá tempo, vamos começar a acertar e vamos tentar reconstruir alguma coisa, está na mão da gente. Né? Só que o que eu vejo, Alessandra, infelizmente, é que a grande maioria, número de pessoas, não está preocupada. Infelizmente, não está preocupada. Pois é. Infelizmente, sim. Penso que existe um despertar de consciência, mas infelizmente não serão todas as pessoas, né? Realmente, eu sou otimista de plantão, eu sempre vejo o copo meio cheio, nunca meio vazio. Acho que isso me ajuda até a manter a minha sanidade e a vontade de continuar lutando Isso, para construir algo melhor, né? Mas eu acho isso mesmo. que bastante gente levou um susto aí com a história da Covid, principalmente quando ouve as pessoas dizerem que não é obra do acaso, né? Eu acho que esse talvez é o nosso maior papel, mostrar isso, né? Sou eu e não é... Não, não é mesmo uma obra do acaso, né? Uhum, exatamente. Não E é mesmo uma obra do acaso. É uma questão da nossa interação com tudo que está no nosso entorno, né? E o nosso equívoco foi que a gente foi se deixando levar, por exemplo, Alessandra, eu sou como você, eu também sou bem otimista. Mas o que que eu vejo? Eu vejo assim que nós fomos nos deixando levar numa onda confortável, né? Numa onda bem confortável, assim, a coisa foi ficando preta e a gente foi indo, tá bom aqui, tá feliz, eu estou conseguindo, e a coisa foi vindo, até que chegou uma hora que você tem que esticar o pescoço para cima, senão você vai morrer afogado, atolado naquela porcaria toda que está em volta. Especialmente porque eu acho que nos últimos 20 anos, um pouco mais, nos últimos 30 anos, a gente viu, ao mesmo tempo, crescer uma preocupação com as questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, ver um crescimento do consumo que é muito preocupante. Né? A gente vê que tudo que faz parte da nossa vida está baseado no consumo. O quanto que eu estou consumindo de quê, como, e isso não é diferente com os animais. Então, por exemplo, ao invés de você pensar o que eu preciso fazer para, de fato, ter um animal saudável, um animal bem cuidado, né, garantir que ele tenha uma boa qualidade de vida, as pessoas se prendem com futilidades. Então, compra sapatinho, uma coleira nova, leva para tomar banho no pet shop. Mesmo pessoas que não têm condições financeiras para essas coisas se iludem com algo que é bonito no olho dela. E não se preocupa de saber se é importante para o animal, né? Uhum, exatamente. Sabe, Vânia, Então, que a gente defende os animais, a gente tem essa visão do todo, a visão holística, né? O holos, né? Aquele termo que vem do grego, uma visão do todo. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque também às vezes a gente coisifica muito as pessoas, e aí a gente não pode nosso irmão que está dormindo na rua, numa situação de vulnerabilidade social extrema, por exemplo, e a gente humaniza os animais, ao ponto de exatamente o que você falou, fazer com que o animal guarda-roupa, joias e sei lá mais o quê.
E aí, nem tanto ao céu, nem tanto da minha mãe, no lar muito antigo, buscar o equilíbrio das relações também em relação ao que é bem-estar animal, no sentido de que ele tem o direito de ser um animal e não usar sapatos e sei lá mais o quê. E pintar o É, pelo, né? Então, você que é veterinário, é. e E aliás, eu tem deixo mais coisas importantes que eu acho que a gente precisa falar, Alessandra. Pois não. fazer uma homenagem a você e a todos os veterinários, porque agora, dia 9 de setembro, é o dia do veterinário Isso mesmo, isso mesmo. mesmo. Mas então vamos aproveitar e falar uma coisa sobre esse assunto que eu ia falar agora. Olha, a gente Claro. precisa sempre tomar cuidado onde a gente vai, porque assim, olha, a gente já tem mais de 400 raças de cães, tem quase 300 de gato, e não satisfeitos com essa variedade dos animais que são chamados animais de estimação, ou seja, teoricamente, são aqueles animais que nós deveríamos ter em casa. A Uhum. gente tem um universo de animais mestiços que são considerados sem raça definida, ou os que são sem raça definida até com padrão. Você sabe disso, né? A gente teve até agora, recentemente, a discussão da nota de R$ 200, né? Que devia ter o vira-lata amarelo. Eu tenho um aqui em casa e tenho mais dois que eu cuido no meu trabalho, que são os amores, os vira-latas amarelos, né? Aham. E, na verdade, a gente tem uma questão muito grave que está acontecendo, que é a multiplicação do interesse comercial da criação de animais silvestres como animais de estimação, né? Uhum. E aí a gente vê que isso está levando a problemas muito graves. A gente recentemente teve o caso que aconteceu em Brasília, né, daquele estudante de veterinária que criava, né, os seus animais, as suas serpentes, de uma forma a produzir uma criação comercial, né, de forma super equivocada, com práticas equivocadas, a manutenção péssima. E aí, assim, o que que isso traz de positivo? Tem coisas que estão por trás dessa história que mostram que era uma cadeia toda para isso, né? Então, assim, por que será que isso está acontecendo? Porque existe uma sociedade que quer consumir porque é bonito ser diferente do outro. Talvez o bonito ser diferente do outro seja isso que você falou, ser mais solidário, participativo, pensar no outro que está na rua, que você pode ajudar, tratar os animais decentemente, corretamente, com ética, com compaixão, mas separando as coisas, o que é cuidar bem de um cão e de um gato, o que é cuidar bem de uma pessoa, ajudar uma pessoa que está numa situação difícil, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu tenho falado bastante nisso, vou falar para você também, porque eu acho que é bem importante. As pessoas terem clareza, às vezes, das coisas. Eu me lembro que um dia, alguns anos atrás, eu vi na televisão aquela questão da migração, sabe, do pessoal do norte da África, de alguns países ali do Sudeste Asiático que fugiam para a Europa. Uhum. E a situação, né, que eles chegavam, e eu me lembro que foi um dia, uma cena, que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, se nós não estamos tendo consideração com os animais, onde é que tudo isso vai dar? Meio que pensando onde é que tudo ia. E olha onde é que nós estamos. Quer dizer, a nossa omissão em, fechar os olhos, não quero saber do outro, problema dele, eu não tenho nada com isso, está fazendo a gente chegar nisso. Né, Claro. Alessandra? Não. Isso. O Alexandre Terreira, nosso amigo, está dando boa tarde para você. A Selmira Calderon dando parabéns pela iniciativa para discutir esse tópico. O Fauna Amistades falou que a sua fala foi perfeita, é isso mesmo, animais silvestres não possuem ambiente adequado em cativeiro. E Vânia, eu costumo dizer que o animal silvestre em cativeiro, ele está condenado à prisão perpétua, sendo que o único crime que ele cometeu foi ter nascido selvagem, né, ou silvestre, enfim. E aí a gente precisa também mudar a nossa percepção enquanto sociedade e ter a real dimensão do quanto um animal numa jaula, ou numa gaiola, ou num cativeiro, seja ele com 2 metros, ou 10, ou 20, é diferente do seu estado natural de poder voar alto, ou de correr léguas, como se diz, né? Então, Isso. é uma cultura que precisa ser mudada, né? E a Selmira está dizendo É.
essa cultura de animais silvestres precisa ser combatida. Animais silvestres em cativeiro. Não somente pela parte legal, mas principalmente com a disseminação da informação, que é o estimular o tráfico em geral. Ah, ela está falando do estímulo. É porque, gente, o tráfico de animais silvestres só perde no mundo para o tráfico de drogas, armas e seres humanos. Então, de fato, ela falou, né? Preciso disseminar informação. Porque realmente, Vânia, o que você disse, se tem alguém produzindo ou fazendo isso tudo com os animais, é porque tem alguém comprando. E a gente sabe que de cada Exatamente. animais tirados da natureza, só um sobrevive, né, Vânia? É isso mesmo? Na verdade, tem controvérsias. Tem pessoas que são afiliados nossos no fórum, como o pessoal do SOS Fauna e outros, que colocam o seguinte, que não morre tantos assim, porque para eles é um prejuízo se morre. Então, para aquela pessoa que vive do tráfico, que tem uma cadeia produtora de venda de animais, ele toma todos os cuidados para morrer o mínimo possível. Por quê? Porque cada morte é um prejuízo. Entendi. Então, não é bem assim. É claro que é porque tudo é assim, ó, quando você começa a fazer uma coisa, você não sabe fazer bem. Mas ao longo do tempo você vai vendo onde estão os pontos falhos, não é assim? E Sim, todo mundo faz isso. O traficante faz a mesma coisa. Tanto é assim, olha, que tem traficantes, né, tem trabalhos feitos já, séries de televisão, conteúdos jornalísticos mostrando isso, que essa cadeia produtiva do tráfico, ela não é uma cadeia, como é que eu vou dizer assim, simples, né? Uma coisa eventual. Não, isso é uma coisa profissional, está profissionalizado isso. E tem uma questão que é bem importante, já que a gente estava falando sobre como é que vai ser o mundo pós-pandemia, é sim. a gente pensar como é que a gente se sentiu preso nos lugares. Como é que você se sentiu preso? Nós que, na verdade, não temos essa necessidade de espaços tão gigantes, teoricamente, para viver, né? Até porque optamos em morar em apartamentos muito pequenos, trabalhar em lugares pequenos, andar em veículos pequenos, vivemos todos amontoados. Aí, de repente, todo mundo quer espaço. Agora, imagina para um animal que está acostumado a ser livre. Um passarinho que foi desenvolvido biologicamente, uma ave, um passeriforme, uma ave qualquer milhares de anos para ser um animal que voa e ele não pode voar. Para É, ser um animal que, como você disse, anda léguas e ele não pode andar. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que assim, e eu acho que a gente tem que falar isso toda hora, Alessandra. A gente precisa falar isso. Eu queria muito que os nossos futuros vereadores, os nossos prefeitos, eles olhassem para essas coisas. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu já estou velha. Acabei de fazer 60 anos, eu já estou velha. Agora, daqui a mais 60 anos, eu não sei como é que vai estar esse mundo se as pessoas não mudarem seu hábito. Não sei, eu não vou estar aqui para ver. O é. que eu posso dizer é que todo mundo que está entrando mais recentemente para a política tem uma responsabilidade muito maior. Porque se ele não tiver olhos para isso, não vai ter economia, não vai ter desenvolvimento, não vai ter trabalho, porque as pessoas não vão ter saúde, elas não vão ter condição de se manter em bom estado. E o pior, agora nós temos assim, eu já faço parte desse povo que vai envelhecer mais. E aí, vai fazer como o mundo? Então, nós temos que achar outras formas de viver. E essa questão dos silvestres, ela é tão importante, porque a gente tem dois lados para pensar. Cada animal silvestre que é tirado da natureza, ele vai quebrar um pedaço do elo da cadeia ecossistêmica da qual ele faz parte. Sim, Ele faz parte de um grupo, de uma rede, né, de uma rede intrincada de relações da natureza, onde ele faz parte de um papel de fazer com que o verde exista, com uma quantidade de insetos exista e seja controlado, e que ele tem um papel a cumprir. claro. E o que é mais grave, cada indivíduo que a gente tira, a gente está tirando o direito dele viver. Então, veja bem, como é que a gente vai continuar fazendo isso e cada vez mais? Olha as consequências. Eu não sei quantos graus está aí em Curitiba, mas aqui fez o dia inteiro mais de 30 graus. Nós estamos ainda no inverno. Aqui também fez bastante calor. E isso é consequência do quê? De tudo isso. Incêndio, desmatamento, morte de animais, a ampliação das monoculturas, poluição das águas, consumo desenfreado, enfim.
não existe uma separação, né? Tudo faz parte de uma rede muito importante que está sendo quebrada. E a hora que é quebrada uma vez, viu? A gente não vai ser o privilegiado que vai sobrar aqui. Os que sobrarem provavelmente não vão querer ter sobrado, porque até construir algo que sobrou vai ser muito difícil, né? A qualidade de vida fica muito comprometida. Então, eu acho que esse período de pandemia precisa fazer com que boa parte das pessoas desenvolva uma questão mais crítica em relação às suas próprias condutas, em relação à conduta que ela tem e na relação com os animais que estão dentro da casa dela, com aquilo que ela consome, com os animais que estão no entorno, né, nas áreas verdes que ela vive, enfim. Com Acho que é certeza. um pouco isso, Alessandra. Concordo inteiramente com você, é isso mesmo. E é interessante, né, Vânia, porque a gente estudou direito ambiental a vida inteira e hoje a gente vê o direito animal tomando corpo como uma disciplina autônoma, né? E a gente já vai falar um pouquinho dessa questão das leis. Mas eu só quero deixar registrado, o Alexandre fala que o problema é que as pessoas se sentem no direito de comercializar vidas como se fossem objetos. Os animais são tratados como produtos e aí, então, entre aspas, produzidos e comercializados para gerar lucro. E ele termina dizendo que é um absurdo total. Vânia, você como veterinária, eu acho que talvez seja bem importante com a fala do Alexandre, você trazer, explicar para as pessoas o que é a ciência animal. Porque eu acho que é esse o, a virada de chave, digamos assim, é entender isso que o Alexandre falou, que os animais não são meros objetos, né? Sim, isso é super importante porque assim não é uma coisa de agora, não é uma coisa do século XXI, nem foi do final do XX. Observar que os animais tinham algo muito mais parecido conosco, independente da espécie, do que diferente, fez parte da vida de muitos indivíduos que foram criando documentos, produzindo textos, literatura que nos trouxeram até aqui. Mas a grande transformação, ela aconteceu principalmente no século XX, quando a ciência do comportamento animal apareceu e junto praticamente com ela, a gente teve uma mobilização da sociedade contra práticas que, na verdade, elas tinham na ciência que eram de um jeito e na prática se descobriu que era de outro, né? Então, a gente percebe que a sociedade veio no movimento, a partir principalmente do século XIX, daí na segunda metade do XX, mostrando que ninguém mais admitia o sofrimento e a dor. Então, a história humana veio mostrando que a gente foi subindo degraus, né, na questão de olhar para o outro, embora ainda a gente tenha muitos problemas, né, do racismo, do sexismo, da misoginia, o que você quiser, né? Tem tudo ainda acontecendo, mas ficou muito claro que chegou num ponto que os animais tinham que fazer parte. E o ponto central foi a partir do momento que, no final do século XX, a ciência foi reconhecida, não só pela ciência em si, nos últimos 30 anos, mais ou menos, mas principalmente, e isso veio da ciência do bem-estar animal, com certeza, mas principalmente quando agora, em 2012, então só faz 8 anos, né? Esses 8 anos já fizeram uma diferença enorme, onde a gente viu uma quantidade enorme de cientistas, de pesquisadores que trabalhavam essa questão de entender a inteligência, né? Como é que um animal pensa, como é que um animal age, e descobrir que, embora as estruturas não são idênticas, a capacidade de reagir por uma série de questões era possível em outras estruturas cerebrais. Então, o que isso quis dizer? Quis dizer que os animais são capazes de ficarem felizes, tristes, terem medo, terem saudades, se sentir com medo de que antever que vai acontecer alguma coisa, saber que ele fez uma coisa que gerou uma resposta, os animais são capazes. Não são todos ainda, mas não quer dizer que eles não são, quer dizer que a gente ainda não sabe ainda como descobrir, porque eu vou fazer uma provocação aqui. Eu vou fazer uma provocação. Quando você vê uma barata e você vai lá dar uma chinelada na barata,
ela percebe que você vai dar uma chinelada dela e ela sai correndo e vai embora. Provavelmente, o que a gente não sabe e consegue entender é que ela é um indivíduo capaz de ter uma série de percepções que garantem a vida dela, a sobrevivência, e em algum momento, provavelmente daqui a algumas décadas, a gente vai reconhecer isso nos insetos, e já tem trabalhos. Então, o que é importante entender? Sem ciência, a capacidade que a gente sabe que os animais têm, e está garantido depois da Declaração de Cambridge, com mais propriedade ainda, que não é só sentir medo, dor, prazer, alegria, felicidade, mas ter consciência disso. Isso é importante. Ter consciência dá um salto, né? Então você estava ciente aqui, agora você está consciente, está aqui em cima, tá? E isso dá uma... Meu Deus do céu, o que a gente, enquanto sociedade, está fazendo com esses animais? Então, é saber, por exemplo, que uma vaca, quando vai para o abatedouro, um bovino, quando vai para o abatedouro, por mais que a gente tenha conhecimento, faça caminhos, né, para o animal chegar até o abate, circulares, eles percebem, por quê? Porque o sistema sensorial deles mostram. Eles percebem os odores, os ruídos, o movimento que os animais fazem, a expressão comportamental. Por quê? Porque eles têm capacidades sensoriais muito diferentes das nossas e algumas são muito melhores do que as nossas, com relação ao olfato, com relação à audição. Isso, com relação à audição, com relação à percepção sensorial, né? Porque a gente é muito visual, ou até ouve e tal. Mas eu vejo, Alessandra, que talvez a própria discussão do direito animal ganhou uma força muito grande e assim está se descolando do direito ambiental de uma forma muito rápida por conta dessas questões de evolução. Então, a gente teve a ciência do comportamento, a ciência do bem-estar animal, daí a gente teve o reconhecimento da ciência, porque as coisas foram ficando muito evidentes, agora a gente teve a Declaração de Cambridge, agora a gente tem uma discussão muito forte em relação ao direito animal, que está crescendo em vários países, e aqui no Brasil, assim, ó, tem muita gente como você discutindo isso, né? Então, acho que é um pouco essa questão que nos anima, né? Que talvez daqui 20, 30 anos a gente vai ter uma realidade muito melhor. Mas, de novo, vou dizer, depende das nossas escolhas, né? Sim, com certeza. Tem muito interagindo aqui conosco, a Astocler dando oi, a Suzana falando da ciência do bem-estar animal e do reconhecimento da ciência, a Cida Cândido, assessoria, falando das baratas, né, que elas pulam antes da chinelada, então elas sabem o que serão pegas lá na frente. A Cássia tá mandando beijo, a Susan, a Eurozana Godoy também. E, Vânia, bom, aí as leis brasileiras e políticas nacionais, né, elas têm contribuído para minimizar o risco de novas doenças como a Covid? Acho que um pouco aí, né, nessa nossa construção, eu não sei, vamos ver a sua resposta e depois eu falo a minha percepção. O que você pensa sobre Eu queria que você repetisse, porque eu queria até fazer um cumprimento especial. Meu tio entrou na live, eu estou bem feliz. Ah, é? Primeira vez que ele entra numa live que eu estou, meu tio Duair, muito querido, tio. Que alegria que você está aí, viu? Muito bom, Boa, né? muito bom. Muito bom. Eu também. Ele é de um mundo de outro modelo, né? E acho que para ele, às vezes eu converso com meu pai sobre isso, a gente avançou em muitas coisas. Não quer dizer que tudo ficou melhor, né, Alessandra? Infelizmente. Mas vamos à sua pergunta. Não, com certeza. E que bom saber que seu tio tá aí, minha mãe tá aí. Tanta gente que já tem mais idade e que aprende Isso, a interagir, né? Com a isso mesmo. modernidade a qual fomos impostos, né? O Alan Pacheco também, Isso meu amigo. mesmo. Bom, Vânia, eu perguntei para você sobre as leis brasileiras e as políticas nacionais, se elas têm contribuído para minimizar o risco de novas doenças como a Covid. A gente já falou um pouco sobre isso. Infelizmente não. Uhum. Infelizmente não. E olha, eu vou te dar um exemplo da grande preocupação que a gente tem. Eu sou médica veterinária, tenho especialização em várias áreas ao longo do tempo, e uma delas é saúde pública, tá?
E o que eu posso te dizer é que a gente tem uma grande preocupação, porque o Brasil já é um país de muitas doenças que foram negligenciadas durante muito tempo. E algumas zoonoses a gente conhece melhor, por exemplo, a raiva, né? Sempre foi uma doença de grande preocupação, porque ela tem um índice de mortalidade e de morbidade muito elevado. Em contrapartida, a gente tem outras doenças que foram negligenciadas muito tempo, por exemplo, leishmaniose, agora recentemente a gente tem o problema da esporotricose, e o que a gente está vendo é que ao invés da gente seguir protocolos internacionais que garantem, né, que mesmo nos sistemas de criação que existem, eles são cumpridos para evitar que as doenças atinjam outros animais da mesma espécie, eventualmente de outras espécies se podem fazer essa transmissão e principalmente em relação ao ser humano, eles sejam cumpridos. E o que a gente está vendo é que tem saído normativas que dispensam exames que são fundamentais para garantir que doenças graves não atingem os seres humanos, tá? Então, isso é um problema muito sério e tudo para atender interesse comercial. Então, isso é um problema. Segundo problema, o fato de que a gente não consegue avançar na legislação brasileira em relação a mudar o status que os animais têm na nossa legislação. Continuamos reconhecendo animais como coisas. Como que a gente pode reconhecer animais como coisa? Existe uma discussão de que, como ele é um bem, se tem algum dano, o proprietário do animal ele pode pedir um ressarcimento sobre aquilo. Mas a gente está vendo que, na prática, a transformação, né, que a área do direito tem sofrido no Brasil tem criado coisas incríveis, por exemplo, a guarda compartilhada de animais quando uma família, um casal, por exemplo, se separa, a possibilidade de um animal em nome dele, alguém da sua área do direito entrar com uma ação na justiça pedindo indenização. Então, assim, se é possível isso, como é que a gente que tem uma Constituição que tem um artigo tão importante como 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que diz que os animais não podem ser submetidos à crueldade, mesmo com a emenda constitucional, como é que a gente permitiu essas coisas? Então, o que eu vejo, e aí eu vou chegar na nossa resposta, é que assim, a Constituição é a lei mais importante que um país tem. Como é que a gente, enquanto sociedade, permitiu, por exemplo, a emenda constitucional 96? E sabe qual que é a minha preocupação, Alessandro? Quando a gente não presta atenção nessas coisas que aparentemente não são muito importantes, a gente vai deixando com que outros valores que estavam garantidos na sociedade também possam sofrer uma queda. Então, por exemplo, nós podemos ter problemas com os nossos direitos trabalhistas, com os nossos direitos sociais, com o nosso direito ao acesso à saúde e educação, porque daqui a pouco tudo vai começar a ser questionado. Relativizado. Porque se nós... Exatamente. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento de um embate mesmo. Só que eu percebo o seguinte, Alessandra, também aqui vai uma colocação que eu acho bem importante. O que eu vejo? O outro lado, ele pode ser inimigo nos bastidores, mas na frente, todo mundo está super junto. A gente não faz isso. A gente precisa se unir mais. Nós todos que lutamos pelas questões dos animais, do meio ambiente, e quando a gente luta por isso, as pessoas não entendem, mas a gente está lutando pelos seres humanos também, porque nós também somos animais. Nós também somos animais. E os nossos direitos estão indo pelo ralo. Então, olha, o que eu acho é que nós precisamos fazer uma mudança. Nós vamos ter uma eleição em breve, então eu espero que a gente comece da base, elegendo vereadores que sejam mais compromissados com aquilo que de fato é importante para o coletivo. Não é que eu estou desmerecendo outras áreas, mas o que a gente está vendo é que está difícil. Por outro lado, que os prefeitos também, né, comecem a se preocupar mais com essas questões que são básicas, porque senão onde é que a gente vai parar? E quem sabe na próxima eleição a gente consiga melhorar alguma coisa, porque olha, a gente tinha até um grupo de pessoas, né, mais no governo federal, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, que eram pessoas mais que trabalhavam pelos animais de alguma forma. Elas desapareceram praticamente, você não ouve falar nada. E o que a gente vê fortemente é o contrário.
é lei que está para ser votada ou que já foi aprovada e que põe uma emenda assim, ó, é o seguinte, negado, vocês vão proteger cachorro e gato só. E se dê por feliz, porque o resto a gente vai continuar fazendo o que a gente quiser. Essa é uma Nós não grande podemos ser felizes numa sociedade tão especista, né? coisa. Vânia, o nosso tempo está quase acabando e eu queria mostrar para as pessoas as fotos que você me mandou, Ah, sem pois querer te contar, infelizmente, porque o tempo passou muito rápido, né? Eu não sei se as pessoas em casa conseguem ver bem, eu acredito que sim. Me conta um pouquinho sobre essas fotos que você nos passou, por favor. O que é aí, Vânia? na verdade, isso é uma campanha comunitária que a gente faz. Eu faço parte aqui de uma entidade. Você me pediu alguma ação que a gente tivesse feito, né, na comunidade. Aham, Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, eu faço parte de uma ONG, o Grupo de Voluntários para a Valorização da Vida Animal, e aham. a gente tem um trabalho desde o começo desse século aqui, praticamente, mas a ONG foi fundada em 2005. E essas atividades eram atividades de vacinação na comunidade, que nós fizemos por vários anos, porque a gente conseguia estabelecer uma parceria com laboratórios produtores de vacina, que quando estão com as vacinas num prazo para vencer, eles dispõem dessas vacinas e a gente pode receber essas vacinas e a gente recebia pelo fórum e distribuía. Depois uma outra ONG começou a receber, mas infelizmente o que a gente está percebendo é que isso praticamente desapareceu, o que é uma pena. Porque o que acontece, Alessandra? Acho que isso também é uma coisa bem importante da gente discutir. Seria muito importante se a gente tivesse, por exemplo, toda a área, né, que produz insumos para os animais, que elas tivessem uma consciência o seguinte: quando eu tenho um estoque de medicamento que está para vencer, os medicamentos básicos, e entre as coisas básicas tem as vacinas, então vacinas, vermífugos, rações, medicamentos como anti-inflamatórios, alguns tipos de antibióticos, enfim, medicamentos que são os mais comuns usados no dia a dia para a saúde dos animais, né, para prevenir ou para corrigir alguma questão animal, elas pudessem ser otimizados no uso, porque, em geral, quando essas coisas não são usadas, você sabe o que se faz com elas? Incinera. Queima. Então, isso tem um custo ambiental gigante. Tem um Uhum. custo para a empresa, tem um custo para o produtor, tem uma falta de entendimento da necessidade da participação dessas grandes empresas na melhoria da qualidade da sociedade, né? Claro. Então, assim, essas fotos que você está vendo, sou eu e a doutora Virgínia fazendo vacina em comunidade carente. E o que é mais importante? Essa família especificamente que está retratada nessa imagem era uma família de altíssima vulnerabilidade, né? Que na verdade tinha uma família enorme, muitos filhos, muitos cães, muitos gatos, em condições muito precárias. Então a gente já acompanhava, e essa foto especificamente que eu te mandei foi de um momento onde eles foram levar os animais para vacinar. E o resultado disso, Alessandra, só para você ter uma ideia, numa Uhum. comunidade de mais ou menos 500 famílias, tá? Que a gente conseguiu num ano, a gente teve 89 casos de sinomose nessa comunidade, tá? A gente adotou fazer uma campanha de vacinação com 3 doses de vacina nos animais. Foi assim, teve dias de vacinação e depois até a gente foi em algumas casas que eventualmente a pessoa perdeu alguma vacina. Uhum. No ano seguinte, a gente teve um único caso, porque foi uma família que mudou para aquela comunidade. Olha. Então, para você ver como um recurso que era para ser jogado fora, Aham, incinerado, aham. usado numa comunidade, melhora tudo. E aí melhora tudo, diminui o abandono, as pessoas sofrem menos, os animais sofrem menos, né? E aí sim você pode investir em ter um programa eficiente de castração, de registro de identificação, de controle desses animais. Então, isso é super possível, mas nem Bacana. sempre a gente tem isso tão claro pelas pessoas, né? Muito interessante essa ideia, está anotada aqui. Legal, legal, Vânia, parabéns. E essa última foto, porque o nosso tempo está quase acabando, minha amiga, aqui também. Essa foto, na verdade, é uma foto lá de Mariana,
né? Para lembrar as pessoas que quando as pessoas são negligentes com o meio ambiente, esse tipo de situação pode acontecer, né? E que Uhum. a alegria da gente enquanto profissional pode ser essa, né? Porque eu gosto muito dessa foto, embora a minha cara tá horrível, mas na verdade eu gosto muito dela porque mostra o quanto pode ser importante você, o pouco de conhecimento que você possa dispor para esses animais que estavam numa situação terrível, porque não puderam ser removidos de onde estavam no desastre de Mariana e precisavam ser tratados e cuidados. Então, um dia sim, um dia não, se levava comida, se fazia uma avaliação dos animais, né? Então, eu achei que essa foto exemplificava bem os gatos e os cachorros comendo juntos, e você pode ver que a lama, né, que já fazia dias, já fazia mais de 20 dias, né, que tinha acontecido o acidente, ela estava por toda parte ainda por aí, né? Sim, sim. O rompimento da barragem de Mariana deixou um rastro de destruição, não só em relação às pessoas e à natureza, mas também em relação aos animais. E pessoas como você Sim. fizeram a diferença no resgate dessas vidas, Eu né? fiz só um pouquinho, teve um monte de gente que fez muita coisa, né? Então eu sempre, quando eu coloco assim, olha, eu às vezes até me sinto envergonhada de colocar algumas imagens ou de fazer alguns comentários, mas é que assim, às vezes é a forma que você tem de reconhecer o trabalho de uma quantidade de centenas de pessoas que fizeram trabalhos voluntários, que pararam a sua vida para ir lá, que ajudaram de alguma forma. Eu tenho a grata alegria de ter vários colegas veterinários que são incríveis, incríveis, tanto no desastre de Mariana, de Brumadinho, do Rio Casca, de João de Sá. Esse ano que a gente teve aquelas enchentes horríveis, né, no Espírito Santo, em Minas Gerais, foram pessoas extraordinárias. Eu já tenho muito mais idade, né? Muitas vezes é mais difícil também você sair, mas que assim, eu fico na retaguarda ajudando a conseguir recursos, comprar as coisas, nem sempre eu vou para a linha diferente, mas eu me orgulho demais deles. E eu acho que é um alento. Eu queria nesse aproveitar até por essa semana, né, ser comemorado o Dia do Veterinário, mandar um beijo para todos eles, que podem estar em muitos lugares que eu nem conheço, mas que, acima de tudo, honram a profissão de veterinário, não só por fazer um ótimo trabalho, recebendo por isso, mas doando o seu trabalho para comunidades carentes, para pessoas que não têm acesso, para animais que, se não fossem esses profissionais, não seriam tratados com dignidade e respeito. Então, o meu beijo, meu coração, o meu respeito para os meus colegas que fazem esse trabalho tão dignamente. Com certeza, com certeza. E um beijo para a doutora Silvana, que é a veterinária do meu filhote, do Sabão, e para Isso. todos os amigos veterinários. Parabéns realmente pelo trabalho. Bom, o nosso tempo está acabando, tem muita gente mandando beijo aqui, amigas do bem, falando que os animais são como se fossem nossos filhos. A Edna falando da necessidade da nossa união e as amigas do bem também, da união, né? União, unidos juntos somos fortes, somos mais fortes. O Santuário Terra dos Bichos, Vânia, você é um exemplo de caráter e competência. Maravilhosa, Vânia. Amigas do Bem está falando. O Ali Terreri tem nessa live duas mulheres, pessoas e profissionais exemplares, que vencem os preconceitos de um mundo machista e tornam a vida de todos melhor. Que bonitinho! Gratidão pelo trabalho e pelo exemplo, doutoras. Muito obrigada, Ali, muito obrigada. Anne, Vânia e Ali, parabéns pelo seu trabalho, que vocês tenham muitos seguidores, é o que precisamos. E a comunicador Mauro também mandando um oi. Gente, é isso, a gente precisa se unir para construir essa sociedade livre, justa, solidária, sem preconceitos de nenhuma espécie. E isso realmente, como a Vânia falou, a Vânia que é uma veterinária falando da importância da Constituição. Isso enche o meu coração de alegria, Vânia. Você está falando aí que você já tem idade, mas você parece uma menina, está com aí pleno vigor. E existem muitas maneiras de auxiliar. Obviamente, quem põe a mão na massa, quem vai lá e dá a cara, a tapa, como se diz, tem um papel. Mas também quem fica prestando apoio, quem contribui financeiramente, quem ajuda. Todas as ajudas são sempre muito bem-vindas, né, Vânia? Então, assim, todas as para o bem têm a sua importância. Eu acho que está ressaltado também, né, minha amiga? Eu fico muito feliz, É, grata.
Eu queria, Alessandra, dizer que todo mundo que está ouvindo a gente, que passou por aqui, eu queria agradecer muito e dizer que todos eles são são plantas e sementes que podem se distribuir por todos os lugares, né? Ninguém é tão nada que não tem o que fazer, todo mundo é muita coisa, basta querer, né? Dentro da gente tem um universo de possibilidades e a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo, né? Eu, às vezes, queria fazer muito mais coisas e, ultimamente, principalmente esses meses aqui, me fizeram perceber que o que tem sido importante é que essas formas de comunicação, elas têm criado laços, elas têm criado, aberto portas, feito caminhos para a gente conhecer tantas pessoas, nós mesmos, né? Nos Sim, aproximamos através disso. E sim. não importa a distância, importa é a gente ter uma mesma esperança, o mesmo sonho, e ao mesmo tempo a gente, com o nosso conhecimento, não importa a área que você está, você possa ter ações, né, sair do imobilismo e ter uma atitude de fazer. Então, eu espero que todos que estejam nos ouvindo sejam pessoas que levem essa vontade de fazer, mas façam. Nunca acho que o que você vai fazer é pouco. É pouco quando você não faz, mas é pouquinho, mas você fala, eu vou fazer de coração, eu estou afim, e isso dá uma alegria para você e vai fazer um bem danado para quem está recebendo essa sua ação, esse seu movimento. Com certeza, romper a inércia, por mais difícil que seja, por mais desafiador, eu concordo inteiramente, minha amiga, é isso mesmo. A gente tem que ter, muitas vezes, como eu li uma vez uma frase, a audácia dos canalhas. Então, é preciso que as pessoas, Audácia do quê? dos canalhas, é preciso que as pessoas Ah, tenham a audácia dos canalhas. É preciso que as pessoas de bem se unam e ajam, né? E saiam da é, sua inércia. Minha amiga, nosso tempo isso acabou. mesmo. Eu quero deixar gravado para que outras pessoas possam assistir os seus ensinamentos. Muito obrigada. Minha gratidão, minha admiração por você, pelo seu trabalho. E a gente continua, vamos em frente, né? Obrigada, viu? Obrigada a Isso. todos. Obrigada a você. Um beijo grande. E obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Até mais. Tudo Tchau. bom. Tchau, tchau. Minha gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.